Oi galera, sou a Instrutora Rose, faço parte da equipe Autotreinamento 10 e eu queria perguntar para você hoje que está iniciando se a sua curva para a direita ela está sendo muito aberta e para a esquerda ela está sendo muito fechada, ou você está fazendo a sua curva direitinho. Se a sua resposta for que você está fazendo a sua curva errada, correndo risco até de bater no carro na curva, então esse vídeo é para você. Vem com a gente pro Autotreinamento 10. Bom, gente, eu posicionei a minha câmera aí de uma forma que dê para vocês verem bem, né? Não tá dando tão bem não, mas para você conseguir enxergar melhor as curvas, né? Para você entender, por exemplo, a curva fechada e a curva aberta, tá? No caso, a gente aqui, eu vou fazer um retorno, tá? Que eu vou voltar, mas aí eu vou estar mostrando para vocês em relação às curvas, porque, gente, tem muita gente que faz a curva errada e precisa saber certinho, tá? Como tá fazendo a curva, porque você pode bater na contramão. Tive uma aluna minha que ela veio fazer aula porque bateu fazendo a curva. Ela pegou o carro na contramão, né? Pegou o carro do outro lado, pra você ter ideia de como ela fez uma curva errada. Então, eu vou mostrar pra vocês essas curvas, como elas têm que ser feitas da maneira correta. Porém, muitas vezes a forma que você vira o volante, infelizmente, te ajuda a fazer a curva de forma errada, tá? Por exemplo, vou fazer aqui uma curva para a direita, tá? Dei a seta para a direita, ó. E eu tô fazendo ela bem fechadinha mesmo, tá? Só que o que influencia a minha curva ser bem fechadinha é a forma com que eu viro o meu volante. Agora eu vou fazer uma curva para a esquerda, ó. E a curva é bem aberta, ó. Tô pegando sempre a minha mão. Então o que acontece? Geralmente quando o aluno ele faz uma curva, ele tá fazendo uma curva errada, porque ele acaba saindo da mão dele. Se você estiver sempre fazendo na sua mão, não tem risco de você fazer uma curva errada, gente. É que o meu painel é muito grande aí, tá vendo? Então vocês estão vendo a rua e estão vendo também o meu painel. Vou fazer uma curva para a direita, tá? A curva para a direita aqui, eu não preciso dar seta porque é uma avenida preferencial, ó, fechadinha para a direita e não tem o menor risco de eu pegar a contramão. Agora aqui eu peguei um pedacinho da contramão porque tem um carro parado, inclusive em um local proibido, tá? A curva aqui é aberta, só não dá para mim fazer ela bem aberta por causa que tem um monte de carro parado. Mas a curva para a direita, ela é uma curva fechada e a curva para a esquerda é uma curva aberta. E aí, gente, em relação ao volante, como eu devo virar o meu volante para fazer uma curva correta, para fazer uma curva direitinho, não ter risco de pegar ninguém? Aí eu vou explicar para vocês agora. Vou mostrar para vocês agora a forma de virar o volante que faz com que você faça uma curva mais fechada ou uma curva mais aberta. Porém, gente, sempre deixando claro que quem já sabe dirigir vira o volante da maneira que quiser. Não tem essa de, ai, tá errado, não sei o que, porque eu vi, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. O ideal sempre, a gente sabe que é segurar o volante com as duas mãos, aqui no 915, né, como falam. Porque se estourar um pneu, você tá seguro. Se você segura aqui, você não tem estabilidade para poder segurar o volante. Agora aqui não, aqui você já coloca aqui, você apoia os seus cotovelos, né? E você consegue segurar o volante dependendo da situação, de uma batida. Agora veja bem, ó, eu vou entrar à direita, então o ideal é que eu puxe com a minha mão direita, porque eu puxo exatamente o que eu preciso, ó, pronto, já virei, inclusive já fiz a curva perfeitamente, porque eu virei com a direita, então o que eu virei foi o suficiente. Agora eu vou virar para a esquerda, por exemplo, eu venho com a mão da esquerda e eu puxo
apoiando sempre com a direita, ó. Virei também o suficiente, o volante praticamente volta. Isso aqui, essa forma de ensinar é para quem tem dificuldade e riscos de bater em outro carro. Curva para a direita, eu venho com a mão da direita e eu puxo exatamente o que eu preciso, ó. E aí, automaticamente o volante vai voltando, tá? De novo, né, para vocês verem, eu vou entrar à direita e eu vou puxar com a direita, porque ó, eu puxo com a direita, eu sei exatamente o tanto que eu preciso, porque eu tô firmada com essa mão aqui, ó, firmei o volante aqui, tá? O volante volta praticamente sozinho. O que acontece? Tem muitas pessoas que viram o volante por cima, e essas pessoas estão aprendendo, começando, então vira muito rápido. Tem pessoas, para vocês entenderem melhor, que aceleram virando o volante e elas fazem isso inconscientemente. Encostei aqui para falar isso para vocês me olharem aqui. Então, quando a pessoa ela vira o volante inconscientemente, ela pisa o pé no acelerador, ela pode causar um acidente. Já ouvi vários casos de pessoas falando, não entendi por que eu causei esse acidente. Por quê? Porque o seu cérebro, ele está... você já sabe que você precisa virar o volante. Então, você já colocou na sua mente. Mentalizei que eu preciso virar o volante. Porém, você tem alguns movimentos que você faz que se chamam movimentos involuntários. Que são movimentos que você não sabe, que você ainda não conhece. Então, o movimento involuntário é aquilo que você faz sem você perceber, tá? Então, quando você for virar o volante, o que acontece? Tem pessoas que viram o volante passando a mão por cima, outros aqui. Tem pessoas que viram o volante, né, daquele jeitinho assim, dando aquelas puxadinhas, porque é na onde que elas se sentem mais seguras. Claro que se ela for fazer uma curva, não dá tempo dela virar. Então, gente, quando for fazer uma curva, lembrando, isso aqui é para quem está começando. Você já é motorista, você vira com o dedo, você vira da forma que você quiser, até porque o carro é seu. Então, tem motorista que vira assim, né? Lavando, né? Lavando o carro, é assim que lava, né? Então, você vira da forma que você quiser. Porém, dependendo da forma que um iniciante vira o volante, ele pode causar um acidente. Então, o ideal para quem faz uma curva para a direita, a curva é fechada. Então, ele vai subir a mão aqui e puxar e, ó, essa daqui vai firmar. Se precisar mais, ele vai virar de novo com essa e firmar com essa. E ao contrário, a mesma coisa. Se eu vou fazer uma curva para a esquerda, eu vou puxar, vou colocar minha mão aqui em cima, vou puxar e vou apoiar com essa. Eu vou puxar novamente e vou apoiar com a direita. Então, se a minha curva é para a direita, eu vou subir até aqui em cima, puxar e apoiar com a esquerda. Puxei, apoiei com a esquerda, para não ter risco de puxar demais, até porque quem tá começando, como eu disse, involuntariamente pisa no acelerador. Então, o ideal para quem está começando é sempre nas curvas. A curva aberta, que é a curva para a esquerda, eu vou com a mão esquerda e vou puxar devagar para eu ir sentindo a curva. E para a direita, eu vou puxar devagar para eu poder ir sentindo quanto eu preciso virar. Agora, quando a pessoa ela vira assim, como dizem que é o correto, né? Eu sempre falo que não existe verdade absoluta, né? Em relação a essas teorias. Então, eu vou virar para a direita, aí a pessoa vira assim. Mas quem tá começando sabe o tanto que precisa virar? Não, ela vai continuar virando, o carro vai subir na calçada, como já aconteceu com vários alunos que eu vim da aula e virou errado, porque ele não tem noção do quanto ele precisa de virar. Tá iniciando, o ideal é que você coloque a mão aqui, puxe e apoie com a outra para você saber o quanto você vai virar. Se você puxar assim, o carro vai com tudo, porque geralmente os carros que dão aula hoje, né, de autoescola, autotreinamento, são carros com direção hidráulica ou direção elétrica. Então, se você puxar assim, ele já vem com tudo, onde o aluno se desestabiliza e acaba se perdendo.
Então, para vocês entenderem melhor, mais uma vez, se a sua curva é para a direita, você vem com a mão da direita, puxa e apoia com a mão da esquerda, o volante continua rodando. Vem de novo, puxa, opa, já percebi que tá bom, então não vai mais, segurou. Quando você soltar o volante, ele vai voltando praticamente sozinho, deslizando nos seus dedos, tá? Então, é algo, gente, que quando você treina, flui, tá? Dá certo, como eu disse. Não estou aqui para ensinar motoristas, porque motoristas já sabem dirigir. Esses vídeos que eu faço é para poder ajudar não só os meus alunos, como outros alunos também que precisam de ajuda. Então, às vezes as pessoas querem criticar, ao invés de você criticar, você deveria fazer vídeos também para poder ajudar outras pessoas, não é isso? Eu vou virar aqui para a direita, a minha mão que vai subir para fazer a curva fechadinha é a direita, ó. Porque daí, opa, não deu, então eu venho de novo e puxo mais um pouquinho. Vou soltando o volante, ele vai voltando. Agora eu vou para a esquerda, a mão que puxa é a esquerda. Pronto, virei só o que precisa. E ó, e ele vai voltando devagarzinho. O volante praticamente fala. Entendeu, galera? Então é isso. Se você tá fazendo curva muito aberta ou fazendo curva muito fechada, de repente é porque você está virando também o volante de forma errada, tá? Porque também tem isso. Então, mas e aí, Rose? Eu viro... Tem problema de eu passar a mão por cima do volante, de eu colocar a mão por dentro do volante? Já houve casos de pessoa que quebrou o pulso virando o volante por dentro, tá? Porque o volante voltou e a pessoa não conseguiu tirar a mão de dentro. Mas isso mais com carros que são direção mecânica, tá? Não são direção elétrica e nem direção hidráulica. Então a dica que eu dou para você, você pode, se você se sente seguro de fazer as curvas, você pode virar da maneira que você quiser, da maneira que te trouxer segurança, tá? Agora, se você, no caso, tá tendo dificuldade para fazer as curvas, então o ideal é que você vire da forma que eu tô ensinando, tá? Independente de você virar por dentro, por fora, com uma mão só, se você souber fazer a curva sem colocar a vida de ninguém em risco, sem bater em ninguém, tranquilo. Agora, se você está virando e você tá sentindo que tá indo muito para contramão, então você precisa aprender a virar da forma que eu te falei, ó. Ó, o volante não para, ele continua virando. E aqui você só vira o tanto que você precisa, ó. Eu vou virar para esquerda. A mão da esquerda subiu, ó. O volante ele continua andando, tá, gente? Isso aqui é para você fazer curvas devagar. Para quem tá iniciando, como eu falei, a ideia, a dica não é dar dicas, né? Para quem já sabe dirigir, não. É para quem está iniciando, tá bom? É isso aí, galera. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem aí, né? Ou os pontinhos de interrogação, pode contatar a gente, pode colocar nos comentários, se inscreve no nosso canal, porque a gente tá aqui para poder ajudar aqueles que realmente precisam de ajuda, tá bom? Autotreinamento 10 com você, se inscreve no nosso canal, compartilhe com seus amigos e nós estamos juntos aí para fazer um trânsito mais seguro.